A gente tem a satisfação de dividir essa horinha com a Marina Matar, que é graduada e mestre em Relações Internacionais pela USP, sócia fundadora do Perspectivas Comunicações e Relações Institucionais, criadora de um podcast que eu tive a satisfação de ouvir e que foi o que me despertou a vontade de conversar um pouco mais com ela, chamado Perspectivas, super recomendo para todo mundo. A Marina é a única brasileira membro do Comitê Diretivo de Coalizão Internacional de Lideranças em Precificação de Carbono do Banco Mundial. Ela é diretora de comunicação da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. É esta pessoa encantadora que está aqui conosco. Obrigado, de novo, Nossa. De coração. Obrigada, espero conseguir atender essa expectativa toda que você criou. Vai superar Mas... e faz. É mais do que uma satisfação, é mais do que uma honra, é um privilégio você ter aceito o meu convite para a gente dividir essa próxima horinha. É verdade, Marcelo, ela é linda. Obrigada, doutor César. É um prazer para mim participar. Fiquei super feliz com o convite e é uma honra para mim, não é? Para mim, eu estou adorando poder debater esse assunto com você. Obrigada pelo convite. Muito obrigado de novo, e eu vou, como eu te disse, eu vou começar com uma provocação. E a provocação é a seguinte: esta frase foi tema de uma campanha publicitária já no ano passado. Lugar de mulher é onde ela quiser. Pergunta: isso está acontecendo? Está melhorando, acho que a gente ainda tem um caminho muito longo aí pela frente. Eu acho que já melhorou bastante. Talvez com as pessoas da geração assim, mais antiga ainda não seja essa realidade. Acho que com o pessoal que está chegando, principalmente os mais jovens, o pessoal que está na faculdade, acho que eles já estão enfrentando uma realidade completamente diferente. Mas, assim, da minha geração para as mais velhas, as mulheres mais velhas, eu acho que elas enfrentaram muito mais dificuldade do que eu enfrento, e com certeza as mais novas vão enfrentar menos. Então, que bom que está melhorando, e acho que esse exemplo de você ter organizado esse debate é um exemplo na prática de que realmente está mudando, né? Porque no passado a gente imaginar um homem organizando um tema sobre liderança feminina, né? Um debate sobre liderança feminina, já mostra que essa realidade está mudando, graças a Deus que a gente está conseguindo igualar e ter uma diversidade nos debates. Conta pra gente o que está acontecendo com as mulheres atualmente, como é que as mulheres estão se enxergando e se colocando. Então, assim, quando eu comecei a carreira, eu senti que essa resistência dos homens, para a gente conquistar o nosso espaço era muito mais difícil, como eu te disse. Até assim, no setor industrial, que eu trabalhei bastante com o setor industrial, nas federações da indústria, eu sentia no começo muita resistência, tanto que na Confederação Nacional da Indústria, que eu acabei atuando bastante como conselheira lá de assuntos legislativos, conselheira de meio ambiente e sustentabilidade. Quando eu assumi a função de conselheira de assuntos legislativos na Confederação Nacional da Indústria, eu era a única mulher e o resto eram todos homens e mais velhos. Então, até eu conquistar o meu espaço, sabe, fazer todos me ouvirem. Então, assim, eu acho que o esforço das mulheres, com certeza, é muito maior do que dos homens para conquistar o espaço, porque a gente já chega com aquela resistência, né? Então, até eles perceberem que você está preparada, que você sabe o que você está falando, é um esforço muito maior. E não é só no Brasil isso, não. Eu participava também de um grupo internacional, um grupo de lideranças em energia e mudança do clima do setor químico. E eu representava o Brasil nesse grupo. E aí, a cada 6 meses, a gente se reunia em um país diferente. E quem coordenava o grupo era um senhor do Japão. E lá os japoneses, acho que é mais difícil ainda para as mulheres do que aqui no Brasil, porque eles são um pouco, principalmente os japoneses mais velhos, assim, porque o chair do grupo ele já era um pouco mais velho. E eu lembro que também eu era a única mulher no começo, bem mais nova do que os outros todos homens mais velhos. E do Brasil, né, não era nenhum país desenvolvido, dos países mais ricos lá do grupo. Então, para eu conquistar o meu espaço, no começo, assim, às vezes eu levantava a mão, eles demoravam um tempão para passar a palavra para mim, não deixavam falar. E aí, aos poucos, eu fui conquistando esse espaço, tanto que no final, eu deixei o setor químico em fevereiro para entrar para o setor de aviação, agora nesse ano.
E no final eu lembro que quando eu me despedi deles, assim, eu criei uma amizade com todos eles, um respeito, sabe? A gente ficou super amigos e no final eles queriam ouvir minha opinião, me colocavam nos grupos de discussão. Então é um esforço grande no começo, mas a gente consegue conquistar o nosso espaço. E aos poucos eu estou vendo que essa realidade está mudando. A Marina fala de um termo, ela fala em capitalismo moral. A gente trocou algumas figurinhas, inclusive, a esse respeito, mas é assim, traz para a gente esse conceito associado à questão da diversidade, por favor. Então, esse termo capitalismo moral foi um termo que eu criei, né, para um artigo que eu publiquei na Folha de São Paulo recentemente, que chama A Nova Era do Capitalismo Moral. E é mais com relação à tendência das empresas, que elas estão cada vez mais dando atenção para social e meio ambiente na hora de definir a estratégia de investimento deles. E isso a gente viu recentemente naquele fundo de investimento BlackRock, que eles começaram a excluir as empresas que não estavam levando a sério a questão do aquecimento global. E tiveram vários outros exemplos de grupos de times de futebol americano que eles também tiveram que mudar os nomes de alguns jogadores que estavam também, que tinham conotação racista. Então, tem uma tendência cada vez maior, tanto dos investidores quanto da sociedade e do setor privado. O tema, a política ambiental e política social está cada vez mais na mesa dos maiores executivos das multinacionais, né? Está fazendo parte da decisão de investimento. E até teve uma discussão grande aqui no Brasil recentemente da Magazine Luiza, que eles criaram um processo de seleção para estágio para jovens negros, né? E muita gente criticou isso, até foi para a justiça, toda essa discussão. E eu acho que foi fantástica essa decisão dela, e ela é um exemplo de executiva que atua em capitalismo moral. Ela, o Jorge Gerdau, que tem aquela iniciativa lá do Movimento Brasil Competitivo, que busca desenvolver o Brasil, tornar o país mais competitivo. Mas a Luísa Trajano, essa iniciativa que ela fez, na verdade, é para corrigir um erro histórico, né, do Brasil e dos outros países também. Ela não vai apenas contratar negros o resto da vida, é uma iniciativa para fazer uma correção histórica, que é isso que também, dessa forma que eu também vejo as cotas, por exemplo. Eu acho que não tem que ser cota para sempre, mas tem que ter um período curto aí para ter essa correção histórica, que infelizmente ainda é um problema muito grande, né? Tanto para o espaço feminino, espaço para os negros e tudo mais. Fala para quem não está acostumado com o termo, o que é o desenvolvimento sustentável e como isso traz benefícios para o país, como isso traz riquezas para o país. Então, eu tenho acompanhado esse tema já há alguns anos e eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, assim, desde a faculdade, que eu já estudo um pouquinho sobre isso. Eu sou formada em Relações Internacionais, né? E aí quando eu fui fazer aquele estágio na ONU que você comentou, eu entrevistei eu peguei a retrospectiva do trabalho da ONU nos países de língua portuguesa. E aí um dos que a gente entrevistou, né, que era um embaixador lá de um país de língua portuguesa, ele comentou do Timor-Leste, ele comentou que com a invasão da Indonésia, queimaram todos os livros lá da região, eles perderam todo o conteúdo que eles tinham de leitura em livros de língua portuguesa. Foi daí que eu voltei para o Brasil, desenvolvi aquele projeto que eu te contei, né, para doar salas de leitura para países de língua portuguesa, ainda na faculdade, doei 3 salas de leitura para a África. E aí eu comecei a ver, quando eu fui para a África, que eu fui junto com a Força Aérea Brasileira para doar salas de leitura, e aí a gente pousou em Guiné-Bissau, e eu estava conversando com alguns meninos que tinham ido lá assistir, né, eles iam ver o avião, era uma região assim, super simples, totalmente oposto do que a gente tem aqui no Brasil, né? E aí eu fiquei conversando com eles, e a primeira ida que eu fiz para a África, a primeira vez que eu fui para a África para doar as salas de leitura, eram para Cabo Verde e Guiné-Bissau. Não, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, não Guiné-Bissau. Só que a gente parou em Guiné-Bissau para deixar outras doações, né? E eles falaram, mas por que você não deixa uma sala de leitura aqui, né? A gente precisa tanto. E aí que eu me dei conta do quanto que era importante essa ação que eu estava fazendo para uma comunidade, sabe? Que aqui no Brasil a gente não valoriza livro. Eu vou chegar ainda no desenvolvimento sustentável, mas eu fiquei pensando nessa viagem. Eu falei, nossa, para eles estão implorando para ter uma sala de leitura, enquanto a gente não valoriza livro, não valoriza as bibliotecas que a gente tem. E aí eu vendo toda aquela pobreza da região, sabe? O aeroporto super simples, tanto que quando a gente acabou perdendo muito tempo para deixar as cargas e não tinha iluminação na pista, né? Então eles até colocaram os carros assim para a gente conseguir decolar. E aí era outra realidade.
E aí eu voltei para o Brasil, porque eu morei nos Estados Unidos, morei em Londres, né? E assim, a realidade que a gente vê nos países desenvolvidos, a gente acha que o Brasil é um país muito ruim, que tem muito para melhorar. Claro, a gente tem muito que melhorar. Mas quando a gente vai e vê uma realidade mais simples, que a gente vê o quanto que a gente tem sorte de morar num país, e não é um país pobre, a gente tem a maior biodiversidade do mundo. A gente tem indústria forte, tem um mercado gigantesco, nós somos ricos em matérias-primas e a gente tem tudo para liderar esse debate de economia de baixo carbono. E aí, por isso que eu cheguei nisso, porque eu vi o quanto que a gente tem sorte, o quanto que a gente, às vezes, fica comparando com os Estados Unidos, com os países europeus, mas, na verdade, a gente é de um país que a gente tem um baita potencial, tem uma riqueza enorme, sabe? Acho que a gente tem tudo para liderar essa discussão de economia de baixo carbono. E aí, depois, eu acabei indo em 4 conferências mundiais do clima da ONU, uma em Marrocos, outra na Polônia, na Alemanha e na Espanha agora nesse mês de dezembro, e fui acompanhando lá. A gente reúne todos os países, né? Então tem países africanos, da Oceania, então tem todo aquele debate das ilhas que estão desaparecendo com o aumento do nível do mar, e as pessoas de Fiji vão para essas reuniões. Então aí eu comecei a acompanhar muito e ver o potencial que o Brasil tem, não só para a gente criar soluções aqui, mas para os outros países também. O Brasil tem um baita potencial e é uma oportunidade econômica também. Claro que ambiental e social também, né? Porque sustentabilidade tem o tripé econômico, social e ambiental, mas as pessoas esquecem do econômico quando falam em sustentabilidade. Fala só de social e ambiental, e a gente tem um super potencial econômico, não só para exportar soluções para os outros países, mas também para a gente desenvolver tecnologias, né? Senão a gente vai ficar daqui a pouco com um mercado defasado e dependendo de tecnologias dos outros países. Então eu acho que é uma área que vai crescer muito e que o Brasil tem tudo para liderar, e a gente tem sorte de ser brasileiro. A gente tem que aproveitar a oportunidade para fazer essa mudança. O que, na sua opinião, falta para a gente efetivamente dar essa decolada? Eu acho que falta um envolvimento maior da sociedade, falta também um pouquinho de conhecimento da sociedade, da noção do potencial que a gente tem como país e da noção de que isso também tem um potencial econômico e não só ambiental e social. O pessoal, acho que a gente acaba sendo levado muito por notícias assim um pouco tendenciosas. Claro que o problema da queimada na Amazônia, por exemplo, no Pantanal, é um problema enorme. A gente tem que lutar contra isso, tem que acabar com as queimadas ou reduzir ao máximo. Mas a gente já teve grandes queimadas também no passado. Então, assim, tem uma tendência grande de culparem o pessoal de agro, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em notícias tendenciosas, porque hoje em dia as soluções de agro para aproveitar ao máximo possível um espaço pequeno e conseguir produzir muito num espaço pequeno, otimizar a produção, sabe? A gente tem soluções super avançadas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, até assim, para ir mais longe, né? Tem aqueles acordos internacionais do Mercosul, União Europeia, ou mesmo para o Brasil entrar no OCDE. E essa discussão de meio ambiente acaba sempre, os países envolvidos acabam sempre levantando esse debate de meio ambiente na hora que o Brasil está começando a discutir isso. E a gente não pode esquecer que o país é forte em agro. Então, assim, é muito além do que... Não é essa questão... Não é uma discussão simples, né? Não é simples. E muitas notícias a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas que são tendenciosas, até de outros países que não são tão fortes em agro, por exemplo. Claro, tem que acabar com queimada? Tem que aumentar a reciclagem? Tem. Mas às vezes o problema do plástico não é acabar com o plástico. O plástico foi um avanço, foi uma tecnologia, levou 100 anos para ser desenvolvido um canudo de plástico que hoje é tão importante para pessoas com deficiência. No hospital, o senhor é médico, o senhor sabe que às vezes a pessoa só consegue beber com canudinho. E demorou 100 anos para desenvolver essa tecnologia, mas a gente precisa... a solução do plástico, por exemplo, não é só uma questão de acabar com o plástico. Tem uma questão de educação da sociedade, do governo, a participação do governo, da indústria de criar soluções alternativas. Tem que ter reciclagem. Então, tem muita coisa para melhorar. Fala um pouquinho mais do Elas no Poder. Você falou que é uma iniciativa da qual você participa, que apoia campanhas políticas de mulheres, mas destrinche isso um pouquinho mais pra gente. Sim, até convidar todo mundo para entrar no Instagram do Elas no Poder e acompanhar um pouquinho. Elas selecionaram, tem as coordenadoras, né? Eu sou impulsionadora do Elas, tem um grupo de mulheres que são impulsionadoras. E aí elas selecionaram algumas candidatas no Brasil todo, de qualquer partido, e a ideia é dar todo esse subsídio, porque normalmente... as mulheres, elas têm menos experiência em campanha e
é muito difícil você chegar num partido e já conquistar um espaço, sabe? Teve no passado, teve todo aquele problema de mulheres laranja, né, candidatas laranja para cumprirem a cota. Então, assim, agora eu espero que melhore nessa eleição, mas a gente viu que as mulheres chegam nesse espaço e não tem tanto subsídio, não tem tanta gente para ajudar na campanha, sabe? Não tem orçamento, tem pouco orçamento. Então, a ferramenta que elas criaram, elas dão todo um suporte, tem um site, depois que está lá também no Elas no Poder, que dá um monte de dicas, desde questão de como você cuidar do orçamento da campanha, os tipos de marketing que você pode fazer, né, de comunicação nas redes sociais, várias ideias. Aí tem algumas aulas que elas organizam também, palestras com alguns profissionais mais especialistas nas áreas. Então tem todo um treinamento e uma ajuda aí para a gente conseguir tentar eleger e colocar mais mulheres na política. E, fundamentalmente, também colocar pessoas conscientes, mulheres que façam e que possam ser cobradas depois, que respondam a essas cobranças. Né? Porque não é só qualquer mulher, é o que eu te falo. Eu não defendo mulher, eu defendo diversidade e meritocracia. Então, se a mulher também não é boa, não é séria, não é ética, não vai ter meu voto. Eu vou escolher um candidato que é ético, sério e que tem uma boa proposta de trabalho. Se tiver um homem e uma mulher, eu vou votar na mulher. Mas se tiver uma mulher ruim, que não tem esse perfil, e um homem bom, eu vou ter que acabar votando em um homem, mais por mérito. Mas se eu tiver os dois do mesmo nível, eu escolho mulher por diversidade, e não porque eu só voto em mulher. Não é assim também. Pergunta: você acha que a luta da mulher, se é que eu posso chamar assim, ela tem que ser esta coisa beligerante mesmo? É uma guerra? Não, com certeza não. Eu não sou assim e não sou esse feminista extremo. Eu acho que é o que eu falo, eu defendo diversidade. Eu acho que todo mundo tem que ser vaidoso, homem e mulher. É importante a gente se amar, se achar bonito. Se a gente não se acha bonito e não se ama, quem que vai achar, né? Então eu acho que todo mundo tem que se cuidar da saúde. E não sou desse jeito não, de jeito nenhum, e nem achar que só as mulheres têm que ter o espaço delas. Acho que eu sempre incentivo diversidade até de opção sexual, sabe? Eu acho que tem que ter diversidade de cabeça, de mentes. Quanto mais mentes diferentes pensando junto, melhor. E a questão de beleza é da pessoa. Quanto mais a pessoa se achar bonita, mais feliz ela vai ser, melhor vai ser o mundo, até para quem convive com a pessoa. Isso é um fato, e quanto mais bonita ela se achar, mais segura ela vai para o mundo, melhor ela se coloca. Né? É verdade. É verdade. Então, na verdade, até quando eu tenho uma reunião importante, sempre tomo muito cuidado para ir com uma roupa que eu acho bonita, que eu me sinta bonita, que eu me sinta bem vestida. Eu sempre me preocupo em estar bem maquiada, com cabelo bonito, que não é para as pessoas. Quando você tá com uma roupa nova, você tá se sentindo bonita, você se sente mais forte, né? Parece que você se blinda e você ganha mais força, uma força extra aí para encarar esse mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa, neste novo mundo masculino, isso também é uma realidade, sabia? Você tem percebido isso, os homens estão mais vaidosos, eles olham mais para essas questões estéticas, até como uma forma de segurança mesmo, segurança profissional, autoestima. Eu vivo essa questão aqui no consultório, quando eu estou formado há 30 e muitos anos, 35 anos. Eu tenho pelo menos 30 de prática nesta área de cirurgia plástica, em que fatalmente a gente lida com vaidade, não vou nem dizer com beleza, mas a gente lida com vaidade e com autoestima, né? E no começo do meu trabalho era assim, o público que consumia isto era eminentemente feminino, e era uma vaidade que era quase uma futilidade. Era aquela coisa do eu faço para impressionar as minhas pares, eu faço para impressionar as amigas, eu quero mostrar uma forma de poder pela estética. Mudou
mudou completamente. O homem vinha numa posição muito acanhada, ele tinha vontade de consumir, mas era assim, ele ligava, dá para marcar o último horário? Que horas o consultório está mais vazio? As pessoas não podem me ver entrando para consumir estética. E isso também mudou. Graças às mulheres, isso também mudou. As mulheres trazem, além da competência, além da inteligência, além da capacidade, já até por uma questão atávica, elas têm em si a beleza, e isso fez com que o homem desse uma chacoalhada e ele olhasse melhor essa questão. Ele disse, opa, peraí, eu estou perdendo o terreno, né? Deixa eu competir também nessa área. Eu agradeço, minha conta bancária agradece. E a gente agradece também, porque é muito mais gostoso, acho que a gente fazer uma reunião com uma pessoa que está bem arrumada, sabe? Que está com a cara bonita. Não estou falando que, assim, que a pessoa se acha bonita, porque quando a pessoa está feliz e ela está se achando bonita, não precisa ser uma Angelina Jolie, sabe? Uma pessoa normal, mas que ela se acha linda, ela fica linda. Então, assim, é importante ela se cuidar, é importante, se tem alguma coisa que incomoda, vai e resolve, sabe? Mas a pessoa tem que se achar bonita, porque se numa reunião e a pessoa tá lá no mar se achando feia, aquela energia pesada, com unha, os homens com unha todas roídas, sabe? Você passa uma imagem ruim, você dá até bode de começar a falar com uma pessoa assim, sabe? Tem que ser uma pessoa, quando você vê uma pessoa que ela se cuida, que ela tá feliz, tá arrumadinha, sabe? Não precisa ser uma pessoa linda, ela fica linda. A alegria deixa a pessoa linda, é de dentro pra fora, né, eu acho, não é? A imagem, claro, tem que se cuidar, mas e corrigir o que incomoda, mas se a pessoa tá se achando linda, ela fica muito mais linda. E é muito mais gostoso gente assim, conversar com gente que inspira, né? E a gente até estava falando na nosso alinhamento antes, quando a gente conversou no final de semana, acho que foi no começo da semana, a importância de ter mulheres liderando. Por que é tão legal ter mulheres liderando, né? Um exemplo que eu tenho também, além da Luísa Trajano que eu falei, é a secretária Patrícia Ellen, do governo de São Paulo. E ela realmente batalha pra caramba, ela tem 2 filhas, tá liderando o grupo do governo de São Paulo que está combatendo o Covid, ela que lidera esse grupo, que está fazendo todas as iniciativas de combate e mitigação aos impactos do Covid no estado de São Paulo. É uma moça, assim, super batalhadora. E o que eu acho mais legal, ela tá sempre participando das coletivas de imprensa, né? E até recentemente ela fez uma postagem no Instagram dela e que resume muito isso, porque que eu acho tão importante ter mulheres na liderança. Ela postou uma menininha que o pai da menininha tirou uma foto da menininha falando, minha amiga Patrícia Ellen vendo na TV, sendo que ela nem conhecia a secretária. E aí é isso, sabe? Para as meninas crianças, ou mesmo para as crianças negras que veem um líder negro, sabe? Eles veem que é possível, eles veem que eles conseguem chegar lá. Então, eles vendo líderes, mulheres, vendo diversidade na liderança, você cria uma sementinha na criança que você fala, você consegue chegar lá, sabe? Você não vai ficar só lá lavando roupa, não sei o que. Você pode, se você quiser, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ficar só cuidando da casa, o seu sonho da vida, ótimo, seja feliz assim. Mas se você não quer isso, se você quer outra carreira, sabe? Se você sonha em ser o presidente do Brasil, sabe? Você vai... As mulheres olham agora a presidente da Nova Zelândia, a presidente da Alemanha, baita trabalho que elas fizeram de combate à Covid, as mulheres lideraram, as presidentes mulheres foram as que fizeram um dos melhores trabalhos, né? Que saiu em toda a imprensa e tal. Então, assim, é muito legal para as jovens e para as crianças verem mulheres na liderança, porque mostra para elas que elas podem sonhar, inspira, dá oportunidade e que elas podem estudar para um dia chegar lá, sabe? Se você só fica vendo homem em todos os cargos de liderança, que menina que vai sonhar em um dia chegar lá? Ela acha que ela não consegue, que não tem espaço para ela, que o espaço dela é casar, ter filho e acabou, sabe? Tem gente que quer isso, mas tem mulheres que não querem isso e não se animam com isso. Então você vendo que tem mulheres fazendo isso, liderando, e você vendo vários bons exemplos, só incentiva as pessoas a estudarem mais, a quererem alcançar o sonho delas. Quem compete no começo de competição entre mulheres e competição até dos homens não deixarem as mulheres crescerem, que eu falei que pra mim quem compete é inseguro, né? E eu acho que isso é a mesma coisa do marido. Eu acho que o marido que não deixa a mulher crescer, muitos é por insegurança. Eu acho que o marido esperto e que não é inseguro, que é um homem seguro, ele não só vai querer ver a mulher crescer,
e conquistar o espaço dela e ter um salário dela, porque isso também dá segurança para ele. Foi o que a gente falou antes da nossa conversa aqui. Quando a mulher trabalha e tem um salário e pode ajudar com as contas de casa, se o marido perde emprego, ele não tem aquela carga nas costas de falar, eu não posso perder esse emprego porque eu tenho que sustentar minha família, meus filhos e tal. Não, a mulher consegue ajudar até ele conseguir um outro emprego, então tira um peso das costas dele. Então os homens mais espertos, eles já perceberam isso, estão dividindo essas tarefas de casa para a mulher também crescer e ter o espaço dela e ter o salário dela e contribuir com a casa. Na verdade, a grande diferença entre nós é um cromossomo, tá? A diferença está lá dentro daquela célula microscópica do núcleo que é menor ainda. Passou disso, querida, somos seres humanos, que temos que nos respeitar, que temos que dar as mãos para a gente crescer junto. Pessoas sozinhas, elas vão mais rápido, mas pessoas em grupo vão mais longe. Por isso que acho que qualquer oportunidade que tiver, voluntário, trabalho voluntário, busca o que ama. Não faça o que você não ama também. Tem que fazer uma coisa que você coloque amor em tudo que você faz. Faça tudo com amor, com vontade. E busca trabalho voluntário, você vai conhecer outras pessoas. E aí as coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo. Não perca oportunidade nenhuma, abrace todos. É isso aí. Minha querida, mais uma vez, foi um privilégio, é uma satisfação. Muito obrigado do fundo do coração por dividir o teu tempo com a gente. Tenho certeza que, além de você morar no meu coração, você já mora no coração de todos os que nos escutaram e aqueles que vão assistir isto para frente. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Eu adorei te conhecer, adorei participar desse bate-papo e te admiro muito. Obrigada pela oportunidade desse bate-papo. Um beijo imenso, mais uma vez. Muito obrigado de coração. Conversar com a Marina é uma lição de vida. Tenham essa lição, vale muito a pena. Obrigada, César. Tchau. Tchau, tchau.